O Senado deve votar o projeto de lei sobre a reoneração da folha de pagamentos nesta terça-feira. Então a gente chama diretamente de Brasília, Marília Ribeiro, com os detalhes. Esse também é o tema da Marcha dos Prefeitos, que está prevista para amanhã. Como é que deve ser isso? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Thiago, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Essa semana, a expectativa é justamente para este debate da reoneração da Folha dos Municípios. Ele deve começar amanhã aqui no Senado Federal. É um projeto de autoria do senador Efraim Filho, que vai ser relatado pelo líder do Senado, Jacques Wagner, e esse projeto ele abarca o que foi acordado entre o Senado e o governo. E que acordo foi esse? Foi da reoneração dos municípios para 2024 ser de 8%. Mas para o ano que vem e para os próximos anos, tanto a reoneração dos municípios quanto aquela desoneração dos 17 setores da economia, ele deve ser assunto para ser discutido aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, e ele vai funcionar de forma gradual ao longo do tempo. O que aflora um pouco mais essa discussão e pressiona para que o Senado Federal faça essa votação ainda essa semana é justamente a 25ª Marcha de Prefeitos, que acontece aqui em Brasília e vai até quinta-feira. Para amanhã, terça-feira, nós já temos a confirmação da presença do presidente Lula e dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ir a este evento. Quem falou a respeito do que está acontecendo sobre a reoneração e sobre outros 3 pontos que também são importantes para o município, que são eles o de precatório, o de renegociação de dívidas e da revisão da dívida previdenciária, foi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilowski. Vamos ouvir. O que eu tenho a palavra do ministro Haddad e do presidente do Congresso, na reunião com Haddad, é que eles aceitariam aquelas 3 propostas que eu falei. Essa ele não aceitou, o ministro está fazendo na conversa. Teria que achar alternativa. Como eles estão comprovando, indicando fonte e tudo, né, eu acho que isso entrou assim no debate. E outro detalhe que tem que falar, a proposta está lá no Senado e eu estou com esperança que votem já esta semana. A Confederação também propôs um escalonamento, e foi o seguinte: em 2025 vai ser de 12%, em 2025 de 10%, em 2026 de 12% e em 2027 vai ser de 14%. É importante lembrar que o acordo que Pacheco anunciou nesta última semana, na quinta-feira, ele foi para 2024, a reoneração de 8% para 2024. Para os próximos anos, ainda não entrou em consenso e essa discussão vai ser feita no Congresso Nacional de forma política. Thiago. Assunto, Marília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre as eleições do Rio Grande do Sul. O que ele disse? Tiago, ele falou a respeito das eleições municipais que estão previstas para acontecer em outubro deste ano. Ele falou que para os próximos dias este é um tema de reflexão. Pacheco relembrou sobre a pandemia de Covid-19 em 2020, quando as eleições foram adiadas. Mas ele não falou ser contra ou a favor do adiamento, mas afirmou que é fundamental o diálogo. Segundo ele, é importante sentar e conversar com o governador do estado, Eduardo Leite, com os prefeitos e com a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já descartou esse adiamento das eleições lá no Rio Grande do Sul. E o ministro da Reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou que esse assunto não é pauta do governo. Tiago. É isso, as discussões no Congresso Nacional. Bom trabalho para você, Marília, até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, a gente vai falar, claro, sobre esses 2 assuntos. Dora Kramer começando sobre a discussão da folha de pagamentos, a marcha para prefeitos amanhã, essa discussão importante. E já há, obviamente, um consenso para aprovação, mas é saber como é que tudo isso vai atender as prefeituras também. Pois é, e eles têm 60 dias, né, para fazer isso, porque a liminar do ministro Zanin foi suspensa por 60 dias. A liminar que reonerava, permitia a reoneração integral das folhas. Mas por que essa pressa? Justamente, por que votar essa semana? Por causa da pressão dos prefeitos, né? Você já imaginou milhares de prefeitos, eu não sei quantos já estão em Brasília, mas, em geral, essa marcha, ela reúne milhares de prefeitos.
e a pressão é muito grande, porque essa questão é super importante, é crucial para as prefeituras, e o governo gostaria de comparecer à marcha para dar uma boa notícia e não deixar que essa marcha se transformasse num ato de protesto contra o governo. Ô Vilela, sobre as eleições no sul do país, o que teria que ser feito para se mudar a data? E, obviamente, as cidades vão ter muito problema de infraestrutura, mas estamos falando daqui a alguns meses ainda. Como é que é possível entrar nessa discussão? Olha, Thiago, quando a gente está diante de um fato grave como esse que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul, é natural que surjam algumas preocupações com relação à realização de eleições. Nós passamos por isso no período da pandemia do Covid. Naquele momento, se viu como necessário uma saída no sentido de adiar. Vocês vão lembrar bem que a eleição foi adiada por cerca de 2 meses, a ser realizada mais no finalzinho do ano. Isso pode acontecer desde que seja aprovado por uma emenda constitucional. Agora, é importante que essa eleição ela não ultrapasse de forma alguma o final do ano, porque justamente o mandato dos atuais prefeitos e vereadores, eles vencem no dia 31 de dezembro. E é fundamental que a gente não tenha mais mandato biônico nunca mais no nosso país. E, Dora, ainda sobre a questão eleitoral, há já um bastidor dizendo que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são contrários a esse adiamento, mas o que o Vilela fala é fundamental, não pode esticar mandatos. Aí é uma outra situação, se tiver que adiar a eleição, talvez por infraestrutura das cidades, aí é uma outra discussão. São duas discussões diferentes, né? Pois é, porque isso significaria ultrapassar o ano de 2024, significaria prorrogação de mandatos, tá? Porque ainda está vigindo a data da posse em 1º de janeiro, e fica muito complicado, porque é uma outra questão constitucional. Agora, em princípio, sim, os ministros do TSE, eles acham que dá para realizar as eleições, porque o TSE, o tribunal, tem condições de repor as urnas eletrônicas que foram danificadas. Mas há uma outra questão, não é só a reposição de urnas, é a condição. O governador Eduardo Leite já falou sobre esse assunto, que era só uma cogitação surgida, em princípio, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, já começa a entrar na pauta do Senado e também na fala do governador, dizendo, aventando essa hipótese como real, porque você vai ter o processo, começa agora, em junho. Em julho tem as convenções, então não se sabe a condição de infraestrutura, a condição real, material de vários municípios. Nós não estamos falando de um município, a gente não está falando de uma capital, né? É uma eleição em vários municípios que foram completamente destruídos. Então, essa hipótese, porque na pandemia, gente, eu me lembro muito bem, também a discussão começou assim, de leve, né? Como uma reflexão, uma possibilidade, porque é um assunto sensível, mas quando o governador se posiciona praticamente defendendo o adiamento das eleições, é porque ele vê razões materiais para que isso possa ser cogitado com seriedade.